Queria saudar a amada Igreja Batista Shalom Adonai, com a paz do Senhor e toda a Igreja de Cristo sobre a superfície da terra. Estamos com mais uma aula da nossa querida e amada EBD, tá certo? Vamos, antes de qualquer coisa, orarmos ao Senhor. Deus querido Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar e pedir ao Senhor a tua bênção, que o teu Espírito Santo esteja conosco na condução de mais uma aula para a nossa EBD, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando quase ao final desse material muito bom, é certo, que nós temos adotado, que é o livro Em Busca de Timóteo, do Tony Cooker, tá certo? Temos assim passado quase que o ano todo, chegando já ao finalzinho, perto já do término, aprendendo lições maravilhosas da parte de Deus. O Senhor tem ministrado através dos nossos irmãos e irmãs. E essa aula também é uma aula que nos traz princípios e condutas, éticas, tá certo? Que serve tanto para a igreja como também para a nossa vida secular, O tema dessa aula é um tema bastante instigante, atualizado, que nos traz nesse momento de grandes dificuldades, de grandes lutas e ministérios, algo que é tão sublime e importante para a nossa vida cristã. O tema é o seguinte: líderes cristãos são sábios em seus ministérios de púlpito. Interessante que nós vivemos esse período, um período um tanto que meio conturbado, em que a Bíblia já falava desse período, um período difícil, que se levantariam falsos cristãos, falsos líderes, e nós precisamos ter um apreço, um cuidado, aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos que entender o seguinte, que se nós estamos debaixo de uma denominação, nós temos que obedecer às doutrinas dessa denominação. Nós temos que seguir a doutrina do nosso pastor presidente e dos nossos pastores também. Interessante que o texto de 1 Pedro 4:11, ele nos traz algo que é maravilhoso. E esse texto fala o seguinte: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus prover, de forma que em todas as coisas quer seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Queridos, quando pensamos em responsabilidade, o que nós vamos falar no púlpito, e aí nós precisamos entender, e essa aula vai trazer alguns direcionamentos, algumas condutas que nós temos que ter, tá certo? Quando for nos oportunizado, tá certo? Pregarmos, levarmos uma palavra para a igreja a qual nós congregamos, a qual nós estamos servindo a Deus, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender desse princípio, que é um princípio balizador, é em relação à conduta da palavra. Eu coloquei essa figura, um martelo, com o símbolo que o juiz está batendo, dando o veredito final. Nós temos que compreender o nosso papel dentro de todo o contexto da nossa igreja. Nós somos ovelhas, nós temos um pastor presidente, que ele é responsável diretamente por nossas vidas e pela doutrina da igreja. Nós vivemos uma igreja, graças a Deus, em que nós temos uma parceria, uma irmandade, em que o nosso pastor presidente, pastor José Rizzi, nos oportuniza a nós conversarmos a condução, tá certo, do rebanho. Nós temos pastores auxiliares como eu, outros pastores, pastor Rogério, pastor Antônio, pastor Reis, pastores
e os irmãos que são auxiliares, pastor Orlando, nosso pastor vocacionado, e outros irmãos que nos auxiliam. Então somos assim, sempre solicitados, tá certo? Em alguma líder, em alguma questão que precisamos resolver juntos. Mas nós temos que entender que diante de uma dividida, tá certo? Nós temos que obedecer à voz de Deus através do nosso pastor. Repare que nas cartas do Apocalipse é interessante que o anjo da igreja ali é o pastor, né? Que Deus envia a palavra para aquelas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Então o líder responsável, tá certo? Que Deus fala com ele e nós temos que entender exatamente isso. E o livro, ele traz essa inferência muito grande, né? Que nós não podemos querer sobrepor a palavra do nosso pastor presidente. Nós não podemos querer trazer aquilo que Deus tem falado para nós, tá certo? Como algo balizador para toda a igreja, tá certo? Qualquer mudança que tiver de vir, irmãos e irmãs, ele tem que vir pelo líder que Deus colocou sobre nossas vidas, né? Deus começa a trabalhar com ele. E Tony Cook, ele traz muito bem isso, né? Pela visão, pelos valores gerais da igreja, tá certo? Nós podemos pensar, podemos até discordar, mas não podemos querer direcionar a igreja segundo a minha percepção. Eu tenho que conhecer a doutrina da minha igreja, eu tenho que conhecer as doutrinas que o pastor tem me ensinado e tem ensinado a igreja, para a partir dali eu o respeitar, tá certo? Porque isso é uma conduta ética, uma conduta cristã adequada. Até mesmo serve para a vida secular, né? Que é o chefe que quer ter alguém que está sempre militando contra, né? A gente que trabalha em escola, somos diretor, a gente sabe que existem instâncias da secretaria, existe o secretário de educação, existe as GRs, depois vem as escolas, os diretores somos nós, e tem coisas que vêm de cima para baixo e que nós simplesmente temos que obedecer, mesmo muitas das vezes não concordando, tá certo? Mas a gente precisa se colocar na posição de transmissor dessa vontade e decisão do órgão maior e daquela pessoa que está sobre nós, que está acima de nós, tá certo? Então esse é o primeiro ponto muito importante para uma conduta ética cristã, tá certo? No púlpito adequada, não dê direção ou correção. Interessante que correção também a gente precisa entender que é um dom, né? O dom de exortação, de corrigir, né? Para todos. Tem gente que tem um chamado, mas se nós pudermos colocar isso para que seja direcionado pela pessoa que Deus o capacitou, menos desgastes para a gente espiritual e social e dentro da igreja amada. Segunda conduta que nós precisamos ter, eu queria aí até ler esse texto, os irmãos, evite assuntos controversos. Eu coloquei essa figura aí, eu achei interessante na internet, me permita ler também um texto, tá certo? Que está aí esse texto de 2 Pedro 3,16, tá certo? Que o apóstolo falando sobre Paulo, né? Algo muito interessante. O que é controvérsias, né? Polêmicos, né? Temas que vai trazer discórdia. Então, por exemplo, se você sabe que o seu pastor presidente, ele não é a favor da bebida, você como líder, tá certo? De ministério, líder de alguma célula, de uma classe, você não pode chegar lá e dizer que beber não é pecado. Apesar que o pastor pensa assim, mas eu penso desse jeito. Então, de respeito ético, moral e espiritual. Interessante que o texto traz o seguinte, ó, 2 Pedro 3,16, assim, ó, ele descreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmão, muitas das vezes, né, a gente tem que entender que nosso pastor, o nosso líder, uma pessoa que já tem no mínimo quase 40 anos de caminhada,
fez curso de teologia, não é melhor do que ninguém, mas tem uma caminhada, a experiência, né? Como alguns dizem, antiguidade é posto e assim conhecimento adquirido, vivência, tá certo? Nós precisamos entender o nosso lugar, tá certo? Nesse contexto. Então o texto aqui é muito pertinente, eu trouxe essa imagem aí, que é uma imagem, tá certo, do anticristo, no estudo, tá certo, sobre ele. Você vê que quantas correntes teológicas nós temos sobre isso, né? Se a marca da besta é o chip, se não é, se vai ser como é que se diz, uma marca fisicamente. Então, assim, as pessoas terminam, tá certo, por não querer estar debaixo da orientação de um pastor, de um líder que estudou, que conhece a palavra, que se esmerou uma vida inteira, tá certo? E seguir o que ele tem ensinado, tem elocubrado coisas absurdas. Aí eu mesmo recentemente, no início da pandemia, eu vi uma certa pessoa no YouTube dizendo que Jesus ia voltar em abril, 21 de abril, se não falha a memória, porque as constelações estavam se alinhando. Essa pessoa sumiu do YouTube, por quê? Tá certo? Foi descredibilizado, né? Porque o próprio Cristo disse que o dia, né? Nem ele, o Filho do Homem, saberia, tá certo? Então, assim, nós precisamos, tem temas que são temas polêmicos, tá certo? E a gente tem que ter cuidado para não ir pregar isso no púlpito, coisas que a gente nem vai saber depois de escorrer. É claro que numa classe, tá certo? No EBD, tá certo? Em um momento só com a igreja, a gente pode trazer um tema desse e uma pessoa mais gabaritada pode estar nos aconselhando. Não quer dizer que você não possa ler, mas quando você vai ensinar, que é outra coisa, temos que ter muito cuidado, tá certo? E ele chama muita atenção, o Tony Cooker, sobre isso, né? A importância de nós termos esse cuidado com temas e assuntos controversos. Terceiro, não seja chamativo. Repare, irmãos, que aí eu acredito que é o exagero, né? Porque nós precisamos, claro, como servo de Deus, estarmos sempre arrumados, bonitos. Vou pegar esse texto para nós lermos, esse texto que está em Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes 4:16, que diz o seguinte, 4:16: a sua popularidade se tornou impressionante e o número de seus apoiadores era incontável. A geração seguinte, contudo, não teve a mesma simpatia e satisfação por ele. Ora, isso também não faz o menor sentido. Tudo é como um contínuo correr atrás do vento. Essa parte, desculpe, o Salomão fala exatamente do poder ilusório e fugaz, né? Então, assim, a pregação, né, eu vi isso na internet, o pregador tem que ter muito cuidado. O púlpito não é uma passarela. Isso não quer dizer que você não tem que se arrumar, você não tem que se cuidar, ir bonito para a igreja, muito pelo contrário. Né? Mas tem que ter cuidado para essas coisas não ser o que vai mais chamar a atenção. Né? O que tem que chamar a atenção na nossa vida é a unção, a presença de Deus, nossa intimidade com o Senhor, nosso conhecimento com o Senhor. Isso sim que tem que ser aquilo que venha chamar a atenção na nossa pregação, na nossa ministração, porque Deus, na realidade, ele está muito mais preocupado com a nossa qualidade de adoração, né? Os verdadeiros adoradores, já diz lá em João 4:24, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, necessariamente, não é uma veste que vai dizer a qualidade de cristão que você é, tá certo? Eu acredito que esse texto também não seja chamativo, não seja, tenha cuidado com as extravagâncias, né? Muitas vezes a gente quer puxar atenção para a gente, não para Cristo, e a glória tem que ser dele e para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, né? Nele, tá certo? Por ele, para ele, são todas as coisas. Então a presença e a majestade tem que ser dada ao nosso querido e amado Senhor Jesus. Outra conduta, a quarta, é em relação, receba com simplicidade os elogios. Interessante que o elogio, né? E aí tem um texto também que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios 27:21, e o elogio é uma faca de dois gumes. Todas as pessoas querem ser elogiadas, querem ser honradas, e é bíblico, né? Que as pessoas honram quem merece ter honra, tá certo? Nós devemos honrar.
Mas nós precisamos ter muito cuidado, principalmente aquele que recebe elogio, né? Tem que ter cuidado, porque para não se vangloriar, achar que você, tá certo, que é o cara, que a pessoa que sabe tudo, e podendo cair no pecado de esquecer, tá certo, que a glória é de Cristo. Então até nós que elogiamos temos que ter cautela e temos que elogiar, é claro, porque isso é importante, mas com muita prudência, com muita cautela e muito equilíbrio. E lá o texto de Provérbios 27, 21 diz o seguinte: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Repare, o ouro, né, ele é purificado pelo fogo. Né? O crisol já é que vem uma palavra, né, que deriva de uma língua que na verdade vem de um produto que faz a separação também de impurezas, tá certo? Então os elogios, exatamente, talvez isso que o texto está dizendo, né? Que faz a separação, que prova o coração, né? O ser humano, prova o ser humano são os elogios, prova o nosso coração, nossas intenções, que muita gente às vezes estão fazendo coisas só para receber o elogio, tá certo? E a majestade, tá certo? A honra maior é do Senhor Jesus. Se fizemos alguma coisa bem, foi para o Senhor e é dele, né? Se fizemos errado, temos que melhorar para fazer melhor. Mas temos que ter cuidado, porque somos aí purificados, somos realmente provados para ser aprovados. E muitas vezes estamos sendo reprovados, tá certo? Diante dessas vanglórias, que são vanglórias humanas, passageiras, tá certo? Que não vai nos levar a lugar nenhum. Importante é nós sentirmos que somos vasos na mão do nosso Deus e eterno Jesus Cristo. E não mude os móveis. Aí tem alguns textos, né? Eu coloquei essa figura aí desse casal. Eu me lembrei quando eu estava ministrando com minha amada esposa, que nós gostamos muito de mudança, né? Graças a Deus paramos um pouco. E ela, mais do que eu, gosta de mudar muito a casa. E ontem, quando eu cheguei do trabalho, a casa estava toda mudada aqui. Eu disse: ô glória, já mudou tudo de novo, né? Mas assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, a nível de nossa casa, a gente pode mudar, né? Mas quando a gente fala da igreja do Senhor, a gente não pode querer mudar as coisas sem autorização, principalmente quando está falando aqui do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de condução da doutrina da igreja. Eu não posso querer mudar simplesmente por livre e espontânea vontade. A gente tem que respeitar a maioria. A igreja batista em si é uma igreja teocrática. Eu não gosto muito dessa ideia democrática, porque democrática é uma ideia de bagunça às vezes, mas teocrática porque ela tem a Deus, né? E a democracia, ela se manifestando na sua igreja. Então nós temos um corpo da igreja, temos uma assembleia administrativa, temos um pastor que é o pastor presidente, que responde diante de Deus e diante dos homens, tá certo? Temos que saber isso legalmente, tá certo? Espiritualmente é o responsável por mim, é responsável por Rogério, por os outros pastores, por todos os membros da igreja diante de Deus. Então, o livro ele traz alguns textos que eu acho importante para a gente ter cuidado com isso. E muitas vezes as pessoas querem chegar na igreja e mudar tudo, né? Porque ali na igreja era assim, o retetê, o sobe e desce, tá certo? E a gente precisa conhecer a doutrina da nossa igreja. Por isso que na nossa igreja, você chega na igreja, você passa um ano na classe de doutrina para conhecer realmente a doutrina da sua igreja, para depois, irmãos, até não estar se enganando, achando que pode fazer o que quer, tá certo? Mas a gente segue regras. Em todos os lugares são assim. Até no nosso trabalho, nós temos regras, nós temos autoridade acima de nós e nós precisamos obedecer, tá certo? E aí o texto traz alguns versículos que eu vou ler, a parte que o autor chama muito importante para isso, tá certo? 1 Timóteo 1, capítulo 1, de 3 a 6, ele diz assim, ó, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem que se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola. Então assim, as pessoas na realidade procurando fábulas, genealogias, né, aquelas ideias
de famílias, de onde veio, não leva a lugar nenhum, né? Perdeu a essência da fé, tá certo? Do puro, tá certo? Daquilo que é a consciência boa. Lá em 2 Timóteo 1,13 diz o seguinte: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 2, de 14 a 16, uma parte, um recorte, diz assim, ó, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Repare que são textos maravilhosos, nós estamos estudando em busca de Timóteo, né? Paulo orientando Timóteo com a conduta ética cristã, tá certo? Que isso não leva a ninguém, é polêmica, termina a gente passando a ser austerizado, a gente termina não sendo bem visto, tá certo? Pela sociedade, até mesmo pela comunidade que nós estamos ali congregando, com discussões que no fundo não vai levar a lugar nenhum. E por fim, 2 Timóteo 4, de 3 a 4, só um recorte, que ele diz assim, ó, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Olha que coisa. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias e orientações. Então é esse momento que nós estamos vivendo hoje sobre a igreja, infelizmente, né, que as pessoas não querem ouvir uma palavra que venha de dar um conserto, uma orientação. Elas querem chegar à igreja de Cristo e ela mudar a igreja de Cristo, não deixar que a igreja de Cristo transforme, que a mude, tá certo? É essa a ideia atual. As pessoas estão adequando, tá certo? O evangelho à sua própria vontade, o seu eu, tá certo? A gente vê muito isso hoje em muitas das músicas, né? O de respeito, a gente não fala mais do Senhor, a gente fala você, né? E quantas vezes a gente está buscando mais agradar o meu eu quero ver, eu quero sentir, tá certo? E assim, Deus, ele é Deus, ele morreu na cruz, isso que é importante, tá certo? Essa é a maior mensagem, é o que mais nós precisamos ver, a cruz de Cristo ali, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso basta para a gente. As demais coisas, assim, é um bônus do nosso Deus, porque ele é bondoso e ele é gracioso, mas nós precisamos ter muita cautela, tá certo? O que nós ouvimos no YouTube, principalmente nesse período da pandemia, tem muitos profetas se levantando, eu chamo o profeta do óbvio, pregando coisas que são óbvias, e a gente se assustando, gente ficando assustada. Irmãos, cuidado com o que vocês têm ouvido pela internet, muita coisa errada, muita gente que infelizmente pensando que está bem intencionado, mas esquecendo, tá certo, da esperança em Cristo Jesus que traz a solução e a salvação. E por fim, eu queria deixar essa reflexão. São duas perguntas que amanhã na EBD, hoje é sábado, domingo, né, nós vamos estar discutindo juntos. Eu queria ouvir vocês, irmãos e irmãs, trazer a sua contribuição com essas perguntas. Primeiro, sua conduta e seus ensinamentos condizem com as crenças, a doutrina e a visão do seu pastor presidente? Pense isso e amanhã você responde. Sobre quais áreas você precisa orar e melhorar, né? Então são coisas que eu queria que vocês amanhã, tá certo? Estejam respondendo. E depois quem assistiu outro dia também pense sobre essas duas perguntas que são importantes, né? Até que ponto você tem sido um multiplicador daquilo que você tem ouvido, né? Para que você não seja um diminuidor, aquele que vem diminuir o que tem aprendido, né? E aquilo que você precisa orar e melhorar. Eu queria ver você amanhã. Vamos orar, agradecer a Deus por esta lição, né? É uma lição pequena, rápida, mas muito importante nesse momento que estamos vivendo, diante de tantos escândalos, de tantas divisões, separações, algo que com certeza não está no coração de Deus. Vamos lá. Deus, querido Pai eterno, queremos abençoar a tua igreja, Batista Shalom Donai, toma os pastor, presidente, pastor José Riz, nossos pastores, cuida de nós, Senhor, nos abençoa, e que em nome de Jesus Cristo a tua igreja seja abençoada por esta lição, em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe. Um beijo a todos.